Você já imaginou como seria pisar em um planeta onde a temperatura passa dos 400 graus Celsius durante o dia, mas pode despencar quase cerca de 180 graus negativos durante a noite? Parece impossível existir num lugar assim. E olha que essa é só a primeira surpresa. Tem planeta mais quente que Mercúrio, mesmo estando mais longe do Sol. Tem um mundo tão grande que caberiam cerca de 1000 terras dentro dele. E existe até um planeta onde os ventos podem atingir velocidades absurdas. Quanto mais a gente conhece esses mundos, mais percebe uma coisa: nosso sistema solar é muito mais estranho do que parece. Hoje nós vamos viajar pelos 8 planetas do sistema solar e descobrir algumas das características mais impressionantes de cada um deles. E antes de começar, já deixa o teu like e se inscreve aqui no Amante de Curiosidade. É rapidinho e ajuda o canal a continuar trazendo vídeos como esse. Eu sou Nauber Paiva, apresentador e narrador do Amante de Curiosidades. Agora prepare-se para a nossa viagem, porque o primeiro planeta da nossa lista é praticamente colado no Sol. Mercúrio parece ter sido criado para viver no extremo. Ele é o planeta mais próximo do Sol e também o menor dos 8 planetas do sistema solar. E mesmo sendo pequeno, existe uma coisa nele que é gigantesca: a diferença de temperatura. Durante o dia, a superfície pode chegar a aproximadamente 430 graus Celsius. Só que quando a noite chega, a temperatura pode despencar para cerca de 180 graus negativos. Uma diferença de mais de 600 graus. E sabe por que isso acontece? Porque Mercúrio praticamente não tem uma atmosfera capaz de segurar o calor. Então, quando o Sol está iluminando a superfície, o planeta esquenta violentamente. Mas quando a luz desaparece, o calor vai embora quase tão rápido quanto chegou. E aqui aparece uma curiosidade que muita gente erra. Mercúrio está mais perto do Sol, mas não é o planeta mais quente do sistema solar. Esse título pertence a Vênus, mas a gente já chega nele. Antes disso, Mercúrio ainda guarda outra surpresa. Em algumas crateras próximas aos solos, existem regiões que praticamente nunca recebem luz solar. E mesmo estando tão perto do Sol, essas áreas podem conservar gelo de água. É como se o planeta tivesse pequenos congeladores naturais escondidos em lugares onde a luz não consegue chegar. E leva cerca de 59 dias terrestres para completar uma rotação. Mas o intervalo entre o nascer do Sol e o próximo dura aproximadamente 176 dias terrestres. Ou seja, em Mercúrio o Sol demora tanto para nascer novamente que você poderia viver várias estações da Terra enquanto espera esse ciclo terminar. E tudo isso acontece no planeta mais próximo da estrela que domina o nosso sistema solar. Só que agora vem a parte mais estranha. Se você acha que Mercúrio deveria ser o planeta mais quente, Vênus está prestes a provar que você estava errado. Imagine um planeta praticamente do tamanho da Terra. Agora cubra esse planeta com uma atmosfera tão espessa que a pressão da superfície seja cerca de 92 vezes maior que a nossa. Depois coloque uma quantidade gigantesca de dióxido de carbono nessa atmosfera. O resultado? Vênus. Ele é o planeta mais quente do sistema solar, com temperaturas superficiais próximas de 465 graus Celsius. E o responsável por isso é o efeito estufa extremamente intenso. Ele é frequentemente comparado à Terra porque os dois possuem tamanhos e estruturas relativamente semelhantes. Só que essa aparência de irmão da Terra termina rapidamente quando você olha para as condições da superfície. Lá seria praticamente impossível sobreviver sem uma proteção extremamente sofisticada. E existe outra coisa ainda mais estranha. Vênus gira tão lentamente que uma rotação completa leva cerca de 243 dias terrestres. O curioso é que ele leva aproximadamente 225 dias terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Isso significa que em Vênus um dia de rotação é mais longo que o próprio ano do planeta. É uma daquelas coisas que parecem ter sido inventadas para ficção científica, mas são reais. E como se não bastasse, Vênus gira no sentido contrário ao da maioria dos planetas. Ou seja, se você pudesse observar o Sol de lá, ele pareceria nascer do lado oposto ao que estamos acostumados a ver na Terra. Agora pensa comigo, temos um planeta quase do tamanho da Terra, com temperaturas capazes de transformar qualquer tentativa de visita em um pesadelo. E ainda por cima o dia dele dura mais que um ano. Mas se Vênus é tão extremo, como ele comporta o planeta onde nós realmente vivemos?
Depois de viajar por 2 mundos completamente hostis, finalmente chegamos ao único planeta que conhecemos onde existe vida, a Terra. E talvez você ache que não existe nada de muito estranho por aqui, afinal é nossa casa. Mas quando olhamos para ela de fora, algumas características são bem impressionantes. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, e entre os 8 planetas é o mais denso. Ela também possui algo que até onde sabemos nenhum outro planeta do Sistema Solar possui, vida. E tem uma curiosidade sobre o nosso planeta que parece insignificante, mas acontece o tempo inteiro. A rotação da Terra não é perfeitamente constante. Ela sofre pequenas variações por causa de vários fatores, incluindo interações gravitacionais e movimentos dentro do próprio planeta. Ou seja, o nosso relógio cósmico não é tão perfeito quanto parece. E existe outra coisa interessante. A Terra possui um campo magnético global, algo extremamente importante para proteger o nosso planeta dos efeitos do vento solar. Esse escudo é produzido principalmente pelos movimentos do material metálico no interior do planeta. Então, enquanto estamos aqui vivendo nossas vidas normalmente, lá embaixo existe uma enorme máquina natural ajudando a manter a Terra habitável. Mas talvez as características mais impressionantes seja justamente esta. Até agora a Terra é o único lugar do universo onde sabemos que existe vida, porque o próximo planeta é aquele que há décadas alimenta um dos maiores sonhos da humanidade. Se existe um planeta que parece ter sido escolhido para ser o próximo destino da humanidade, é Marte, o famoso planeta vermelho, mas aquela cor não veio de tinta cósmica. Ela está relacionada ao ferro presente nos minerais da superfície que sofreu oxidação e ajudou a dar ao planeta essa aparência avermelhada. E Marte é um mundo muito diferente da Terra. Um ano por lá dura aproximadamente 687 dias terrestres, mas o dia marciano é surpreendentemente parecido com o nosso, cerca de 24 horas e 39 minutos. Ou seja, se você estivesse em Marte, não precisaria esperar muito mais do que um dia terrestre para ver o outro nascer do Sol. Só que existe algo muito maior para chamar a atenção. Marte abriga Olympus Mons, um vulcão gigantesco que se eleva cerca de 22 km acima das planícies ao redor. Para ter uma ideia, ele é muito mais alto que o Everest. E isso nem é tudo. Existem evidências de que Marte teve água líquida em sua superfície no passado. Rios, lagos e outros ambientes antigos deixaram marcas que ainda podem ser estudadas hoje. Isso faz surgir uma das perguntas mais intrigantes da exploração espacial. Marte já teve condições para abrigar vida? Mas é justamente por isso que tantas missões continuam investigando o planeta. E se Marte parece enorme, espere até chegarmos ao maior planeta do Sistema Solar, porque perto dele, Marte parece até um brinquedo. Agora a escala muda completamente. Este é Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Quando eu digo grande, é grande mesmo. Se Júpiter fosse uma esfera oca, aproximadamente 1000 terras poderiam caber dentro dele. Mas o tamanho não é a única coisa impressionante. Júpiter também possui mais 2 vezes a massa combinada de todos os outros planetas do Sistema Solar. E tem uma característica que parece contraditória. Apesar de ser gigantesco, Júpiter gira extremamente rápido. Um dia por lá dura aproximadamente 10 horas. Imagine morar em um planeta onde você teria que esperar apenas 10 horas para completar uma rotação inteira. Só que existe uma coisa ainda mais famosa. Aquela enorme mancha avermelhada que aparece nas imagens de Júpiter, a famosa grande mancha vermelha, ela é uma gigantesca tempestade atmosférica que existe há muito tempo. E é maior que a própria Terra. Quando você observa as imagens de Júpiter, aquelas faixas coloridas também não são simples desenhos. Elas são regiões da atmosfera com diferentes movimentos, temperaturas e composição química. E ainda existe outra surpresa. Júpiter também possui anéis, só que eles são muito menos visíveis que os de Saturno. E isso significa que Saturno é o único gigante do Sistema Solar cercado por anéis. Mas falando em anéis, agora chegou a hora de conhecer o planeta que praticamente virou sinônimo deles. Se alguém pedir para você desenhar um planeta, existe uma boa chance de você colocar anéis em volta dele. E provavelmente vai desenhar Saturno. Mas os anéis são apenas uma parte da história. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. E é tão pouco denso que sua densidade média é inferior à da água. Em uma comparação puramente hipotética, se existisse uma piscina gigante o suficiente para comportá-lo, Saturno teria densidade para flutuar. Sim, um planeta inteiro flutuando. Pelo menos na matemática. Na prática, obviamente, seria impossível construir uma piscina desse tamanho. Mas agora vem uma das coisas mais impressionantes. Os anéis de Saturno parecem sólidos nas imagens, só que não são.
Eles são formados por incontáveis partículas de gelo e material rochoso, variando enormemente de tamanho. E apesar de se estenderem por uma distância gigantesca, os anéis são extremamente finos quando comparados à sua largura. É como pegar uma folha enorme de papel e espalhá-la pelo espaço. E existe uma questão que continua sendo estudada: como e quando exatamente os anéis de Saturno se formaram? Existem diferentes hipóteses, e algumas indicam que eles podem ser muito mais jovens do que o próprio planeta. Mas Saturno ainda guarda outra característica curiosa: ele possui um enorme sistema de luas, e uma delas, a Titã, é tão interessante que merece praticamente um vídeo próprio, porque Titã possui uma atmosfera espessa e lagos e mares de hidrocarbonetos líquidos em sua superfície. Ou seja, quando você acha que já viu de tudo em Saturno, descobre que uma das suas luas parece outro mundo completamente diferente. Mas o próximo planeta consegue ser ainda mais estranho, porque ele não apenas gira, ele praticamente está deitado. Esse é Urano. Talvez a melhor maneira de entender esse planeta seja imaginar alguém rolando pelo espaço. E Urano possui uma inclinação axial de aproximadamente 98 graus. Na prática, ele parece girar de lado. Isso produz estações completamente diferentes das nossas. Imagina um polo recebendo luz solar durante anos enquanto o outro permanece mergulhado em uma longa escuridão. Agora você começa a perceber por que Urano é tão estranho. E tem mais. Urano é um dos chamados gigante de gelo, assim como Netuno. Sua composição é muito diferente da dos planetas rochosos que encontramos mais perto do Sol. Ele também é extremamente frio. Mas existe uma coisa que costuma surpreender mais: Urano possui anéis. Sim, outro planeta com anéis. Eles são muito mais discretos que os anéis de Saturno, mas estão lá. E existe uma curiosidade ainda mais interessante: Urano foi o primeiro planeta descoberto com a ajuda de um telescópio em 1781. Em vez de ser conhecido desde a antiguidade como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, durante milhares de anos a humanidade conheceu apenas os planetas visíveis a olho nu, até que os telescópios começaram a ampliar nosso bairro cósmico. Quando chegamos ao limite do sistema solar, encontramos um planeta ainda mais distante. Estamos chegando ao último planeta, Netuno, mais distante do Sol entre os 8 planetas oficiais. E ele foi tão difícil de encontrar que sua existência foi prevista matematicamente antes de ser observada diretamente. Isso já seria suficiente para torná-lo interessante. Mas Netuno guarda uma característica que faz qualquer pessoa repensar o que significa uma tempestade. Ventos por lá podem ser extremamente rápidos. Estamos falando de um dos ambientes mais violentos do sistema solar. E existe outra coisa curiosa: Netuno parece azul por causa principalmente da presença de metano em sua atmosfera, que absorve determinadas frequências da luz e contribui para sua aparência azulada. Mas não se deixe enganar pela aparência. Esse planeta está muito longe do Sol e recebe uma quantidade de energia solar muito menor que a Terra. Um ano por lá dura aproximadamente 165 anos terrestres. Isso significa que desde a descoberta de Netuno em 1846, ele ainda não completou uma volta inteira ao redor do Sol. É quase como se o planeta tivesse seu próprio calendário de séculos. E mesmo estando tão distante, Netuno também possui anéis. Eles são fracos e difíceis de observar, mas estão lá. E quando você pensa que chegamos ao fim, a nossa viagem ainda não acabou. Porque existe um pequeno mundo que foi planeta, deixou de ser planeta, continua sendo um dos objetos mais queridos do sistema solar. Durante décadas, quase todo mundo aprendeu que o sistema solar tinha 9 planetas, e o último deles era Plutão. Até que em 2006, uma nova definição oficial de planeta mudou tudo. Plutão passou a ser classificado como planeta anão, mas perder o título de planeta não tornou o Plutão menos interessante. Muito pelo contrário. Quando a sonda New Horizons passou pelo Plutão em 2015, conseguimos observar sua superfície de perto pela primeira vez. Uma das características mais famosas apareceu imediatamente: uma enorme região em formato de coração, o coração de Plutão. E aquele mundo é completamente diferente da imagem de uma simples pedra congelada vagando no espaço. Plutão possui montanhas de gelo, uma atmosfera extremamente fina e uma superfície que continua sendo estudada. E também possui 5 luas conhecidas, e uma delas, Caronte, é tão grande em comparação com o
Plutão, que os dois formam um sistema bastante peculiar. E existe uma última curiosidade que fecha perfeitamente nossa viagem. Plutão leva aproximadamente 248 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Então, desde que ele foi descoberto em 1930, Plutão ainda nem completou uma volta completa ao redor do Sol. O mundo que durante tanto tempo aprendemos a chamar de planeta, passou quase um século viajando pelo espaço sem sequer completar um único ano plutoniano. Ele pode ter perdido o título de planeta, mas definitivamente não perdeu seu lugar na história. Depois de viajar por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e ainda dar uma última parada em Plutão, fica difícil de olhar para o sistema solar da mesma maneira, né? Cada um desses mundos possui características completamente diferentes. Tem planeta que ferve, planeta que congela, planeta que gira de lado, planeta cercado por anéis e até um mundo que leva 248 anos para completar uma única volta ao redor do Sol. E o mais impressionante é pensar que tudo isso já está no nosso próprio quintal cósmico. Se você curtiu essa viagem, deixa o seu like, se inscreve no Amante de Curiosidades. E agora eu quero saber de você. Qual desses mundos você teria coragem de visitar? Mercúrio, Vênus, Marte? Ou você encararia uma aventura até Plutão? E se depender da gente, essa viagem pelo universo está apenas começando. Até a próxima, curiosos!